Boa noite. Estamos novamente com você para dar continuidade ao nosso estudo do livro de Atos. É uma alegria ter você conosco, é uma alegria continuarmos explorando a história desse homem que é um modelo de vida. O próprio Novo Testamento o coloca como modelo, profetas do Antigo Testamento também evocam o seu modelo de vida, e nós estamos vivendo, viajando com Jó no momento da sua vida em que ele enfrentou a grande provação e ele foi desafiado pelos amigos que foram consolá-lo, ao mesmo tempo que o consolavam, tentavam reanimá-lo, estranhavam a sua franqueza, a sua liberdade no diálogo com Deus. Isso também é um modelo para nós, não é? A gente pode imaginar o quanto que a gente pode ter de intimidade com Deus, o quanto a gente pode amadurecer no relacionamento com Ele, na curta vida que a gente tem. Tá? Deus é uma pessoa, Deus anela por nós, Deus deseja nos ouvir, e muitas situações da nossa vida podem ser totalmente diferentes na proporção da nossa relação com Ele. Né? Isso não pode ser só uma teoria, isso tem que ser uma prática. Né? Nós temos alguns motivos de oração. Nós gostaríamos que você orasse conosco por essas pessoas que nós vamos mencionar aqui. Né? Aldira, não é, meu filho? O nome Aldira é a sogra, futura sogra do Isaac, a mãe da namorada do Isaac, é a avó materna, e ela está internada, e nós pedimos a sua oração por ela. O seu estado inspira cuidados, ela precisa reagir ao tratamento, então nós temos orado intensamente por ela. Queremos também, eu não sei se alguém lembra o nome da tia da Leilane, parece que mudava uma letra, né? Altina, né? Então, Aldira, Altina. Altina é a tia da Leilane. Ela e o seu marido foram acometidos da Covid. Ele já está em casa, mas ela ainda está internada. Vamos orar também por ela. E pela tia, prima da minha sogra, prima da mãe da minha esposa. Como é o nome dela? Cacilda. Cacilda é uma senhora idosa também. Essas três pessoas que nós estamos compartilhando com você, para que você olhe pela vida delas, são pessoas idosas. E a condição de vida da Cacilda é a mesma dessas outras duas que nós falamos. Ela está internada, é uma pessoa idosa, inspira cuidados, não é? Então nós vamos entregar nas mãos de Deus essas pessoas, não é? Queremos que você também tenha outros motivos de oração, então esteja orando conosco nesse momento. Eu esqueci algum outro motivo? Vamos orar, né? Senhor, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez, buscando Tua presença, esse espaço, esse momento de estudo bíblico, esse momento em que nós vamos nos debruçar sobre a Tua palavra. Ajuda-nos a compreendê-la na sua profundidade, na sua simplicidade, servindo, atendendo às nossas necessidades. Abençoa também essas três pessoas que nós mencionamos, pessoas idosas, mas, Senhor, a gente deseja tanto que elas sejam curadas, que elas voltem para suas casas, que ainda vivam longo tempo no seio da sua família. Nós então entregamos nas tuas mãos. Sabemos que vivemos um tempo tão difícil, de tanto trabalho feito, tanta luta, nesse período de pandemia, as pessoas da saúde assoberbadas. Agradecemos mais uma vez a vida do Marcelo, que nos ajudou tanto com relação ao caseiro da nossa chácara, e teve um mal repentino também, e nós pedimos agradecemos porque ele tem melhorado, né? Entregamos nas tuas mãos também os pais da Lígia, para que tu abençoes a vida da mãe dela, também do seu pai, esteja fortalecendo aquela família, ajudando, dando sabedoria ao Joaquim e à Lígia no cuidado que tem tido com eles. Obrigado também pela vida da Bebé, Antônia, da nossa igreja, que tem melhorado de saúde. Nós agradecemos a Ti, entregamos nas Tuas mãos a sua vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Vamos cantar o hino 40. Alguém me passa o inário? Aí, essa Bíblia aí tem inário. Nós temos cantado o hino 40, que é um hino que fala exatamente do cuidado de Deus na hora da provação.
é um hino de nosso inário Salmos e Hinos, e muito bonito, que a gente assim como que tomou como o hino que é hino tema, né, do nosso estudo bíblico. Não vamos cantar sempre, né? Mas para que a gente não enjoe, né? A gente não enjoa porque o hino é muito bonito, né? Mas é bem necessário repetir muito. Mas dessa vez nós vamos cantar mais uma vez o hino 40, Deus proverá. Na forte aflição, perigos e dor, na dura traição, no negro terror, com toda a certeza, vitória virá. É firme a promessa, meu Deus proverá. Aos céus o Senhor aqui vem valer, em todos virá do mal defender, pois Cristo em canto de nós se achará, cumprindo a promessa, meu Deus proverá. Se vem Satanás nos amedrontar, com medo falais e a fé nos tirar, não pode, pois sempre fiel ficará. A rica promessa, meu Deus proverá. Como de amor, no esforço tenaz, somente o Senhor vitória nos traz. Em sua bondade nos socorrerá. Na tua promessa, meu Deus proverá. Tocante e vida da morte ao chegar, a voz divina ao nos alegrar, na doce esperança do bem que virá, iremos confiantes, meu Deus proverá. Amém. Que as palavras desse hino sejam uma certeza na sua vida, né? Porque elas estão garantidas naquilo que a Bíblia promete, né? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jó. Nós vamos ler o discurso de Bildade, né? Bildade é aquele amigo de Jó que tem assim um cacoete de teólogo, né? Ele é aquele camarada que tem uma inflexão teológica no discurso dele, né? A gente leu um comentário de um cristão que destaca mais ou menos a personalidade dos amigos pelo que vai escrito, né? Ele é um homem de experiência renomada, a palavra dele é alguém baseada em alguém que tem uma história de sabedoria, de experiência de vida por trás. Bildade é alguém que, tendo uma experiência parecida com essa, tem uns laivos, tem uns traços de teólogo, não é? E o amigo seguinte de Jó, Zofar, é aquele camarada mais do rompante, né? Ele é um camarada mais jovem, muito provavelmente, por causa da inflexão, e se eu não me engano, Zofar é aquele que fica sem um discurso lá no final, exatamente por isso. Muito provavelmente resolveu calar, porque uma vez tendo se medido pelos outros dois, resolveu que ali era hora de ficar em silêncio, né? Vamos ler então o discurso de Bildade, sempre fazendo como a gente faz, de 2 em 2 versículos, a resposta de Bildade, logo depois da fala de Jó, em resposta a Elifaz, né? Jó capítulo 8, você
Abra a sua Bíblia e lê conosco. Nós vamos ler de 2 em 2 versículos. Eu leio e depois a minha congregação aqui lê os 2 seguintes, né? Jó, capítulo 8. Então respondeu Bildade, o suíta: até quando falarás estas coisas, e até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais. Porque nós somos de ontem e nós sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão os pais, não haverão de falar-te, e do próprio entendimento não proferirão estas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo, ou viça o junco sem água, estando ainda na sua verdura e ainda não colhidos, todavia antes de qualquer outra erva se secam. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. A sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. Encostar-se-á a sua casa, e ela não se manterá. Agarrar-se-á a ela, e ela não ficará em pé. Preguiçoso perante o sol, e os seus renovos irrompem no seu jardim. As suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas, mas se Deus o arranca do seu lugar, então este o negará, dizendo: nunca te vi. Eis que deu a sua vida, E do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita ao íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomínia, e a tenda dos perversos não subsistirá. Então nós lemos a fala de Bildade, né? E agora nós vamos dar continuidade. Você que está no YouTube, não é? No nosso canal, a gente vai passar para o slide seguinte e recordar aqueles pontos de teologia que eu comecei na terça-feira retrasada. Por que eu falei que a gente deveria discutir algumas questões teológicas de suporte, de arcabouço do livro de Jó, não é? Para que a gente pudesse compreender algumas maneiras como o livro aborda certas questões. Por exemplo, a gente já comentou aqui, né, que a gente não pode imaginar que Deus e Satanás ficam apostando no céu, não é, para ver quem é que vai suportar aquelas provações que Deus então permite que Satanás faça na vida das pessoas. Então não há uma reunião de anjos, não é, na agenda divina em que Satanás comparece para ficar dando palpite a respeito dos servos de Deus, se eles são mais ou menos, não é? Então a forma literária de Jó desenhar o arcabouço da tentação, da soberania de Deus, da problemática do sofrimento, não é? Então o arcabouço é esse, é um arcabouço literário, um arcabouço teológico, para que você possa entender, né? Então, no ponto 6, a gente fez 15 desses pontos teológicos, e hoje a gente queria abordar o 6, a vez passada nós paramos no 5, né? Jó é que se desenvolve, Jó permite, Jó desenvolve em si uma luta interna, não é? Antecipadamente já foi vitorioso. Nesses discursos de Jó, a gente vê que Jó está dentro dele, reagindo a uma situação em que ele já foi vitorioso,
Lá atrás a gente vê naquele desafio de Satanás, no diálogo dele com Deus, Deus permitir que haja a ação do inimigo e ele não conseguir nenhuma vitória na vida de Jó. Tanto que Satanás se retira, ele não aparece mais no livro em momento nenhum. Então, nesses discursos, Jó está desenvolvendo em si uma luta interna, já foi vitorioso quando aconteceu o pior. Nós já dissemos aqui que há uma hierarquia com relação ao que aconteceu com Jó. Mas, sem dúvida, Jó preferia perder todos os seus bens, pelo caráter que tem. Jó preferia perder todos os seus bens, que ficasse doente até morresse, que até sofresse, mas não perdesse nenhum dos filhos, quanto mais todos, né? Então, o que a gente está vendo aqui é o desdobramento do drama de Jó, e o que a gente vai ver em Jó nesse livro é o que? O fruto do Espírito na vida de Jó. Nós já comentamos isso aqui, né? Embora somente o Novo Testamento descreva o fruto do Espírito, você pode encontrar o fruto do Espírito nos heróis do Antigo Testamento, não é? A pessoa do Antigo Testamento, na sua vida de intimidade com Deus, mostrava também o fruto do Espírito. O Espírito Santo já agia nas pessoas do Antigo Testamento. A atuação do Espírito Santo se tornou explícita por causa da pessoa de Jesus, que revela o Pai e tem que ir, não é? Para preparar a segunda vinda, né? Jesus tem que ir, realizou a nossa salvação na cruz, foi para voltar, e então ele deixa o Espírito Santo no lugar dele. Jamais alguém poderia substituir Jesus no seu cuidado com a igreja, a não ser o Espírito, que é tanto Deus quanto Jesus é, tanto Deus quanto o Pai também é. Então Jesus explicita a ação do Espírito. Eu digo que Jesus é o exegeta do Espírito. Ele mostra, ele diz, ele anuncia, ele batiza no Espírito, não é? Porque para receber o Espírito, só quem é lavado pelo sangue de Jesus, só quem crê em Jesus recebe o Espírito, não é? Então, a ação do Espírito no Antigo Testamento também, você pode procurar pessoas como Jó, que explicitam o fruto do Espírito na sua vida, não é? A maldade humana, como Gênesis indica, foi oferecida ao homem, que em si mesmo tornou-se responsável por ela. A maldade era uma coisa fora do Éden, a maldade era uma coisa fora do homem, não é? E Deus preveniu o homem que ele deveria vencer o mal, não é? Vencer o mal como o segundo Adão venceu. Você lê a carta aos Romanos, Jesus é chamado de segundo Adão. Por quê? Porque Jesus ele veio ao mundo como o primeiro homem veio, não é? Jesus nasceu sem pecado e poderia ter pecado, não é? O autor de Hebreus diz assim: Jesus aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. A gente lê esse texto em Hebreus e fala: peraí, Jesus aparecerá outra vez sem pecado? Em que sentido? Jesus nunca pecou. O que o autor de Hebreus quer dizer é que o risco que Jesus correu quando foi tentado, Adão foi tentado e pecou, Jesus foi tentado e nunca pecou, esse risco não existe mais para Jesus. Então, a maldade humana, ela é oferecida ao homem e ele aceita, e junto com o pecado vem o sofrimento, não é? Então, o homem é responsável pelo sofrimento. O sofrimento é decorrente da opção que o homem fez pelo pecado. Deus pode impedir ou não o sofrimento. É da soberania de Deus. O sofrimento é uma escolha humana e é da soberania de Deus permitir que ele aconteça ou não. Na vida de Jó, Deus permitiu. Satanás já tentava Jó e nunca conseguiu derrotar Jó em nada. Então, quando veio o sofrimento sobre a vida de Jó, não é? É como Deus já sabia que viria, a soberania de Deus permitiu, e Satanás foi tentá-lo com mais intensidade ainda, e foi derrotado, não é? Então o sofrimento não veio da parte de Deus, o sofrimento não era uma aposta de Deus com Satanás. Circunstâncias na vida de Jó, né, circunstâncias permitidas pela soberania de Deus, foi que permitiram que aquele sofrimento ocorresse, né? O homem pode amar a Deus por amar somente, ou há um interesse como retorno, né? O amor, ele nunca é por interesse, né? Aliás, a gente tem que procurar em Deus os motivos por que amar. A gente costuma
tentar encontrar no objeto do nosso amor as razões por que amar, não é? Por isso que a Bíblia diz que a gente pode amar até o inimigo, porque a disposição para amar o inimigo não vai estar em nós e não vai haver no inimigo nada de atrativo para que a gente possa amá-lo. A disposição para amar o inimigo vai estar em Deus. Então a fonte do amor é Deus, o amor não tem nenhum interesse senão amar. Deus nos ama porque nos ama. Então nós vamos amar a Deus por amar. O nosso amor a Deus não depende de coisas que Ele nos vai dar, de situações, de circunstâncias que eu vou estabelecer como condição para eu amar a Deus, não é? Então essa é uma das questões que a gente discute, né, no livro de Jó. A pergunta de Satanás a Deus a respeito de Jó foi: peraí, Jó me ama, Jó te ama sem motivo nenhum? Claro que ele te ama, porque você cerca ele de cuidados, você cerca ele de interesses, abre mão, corta fora os privilégios que você dá a ele, que ele te amaldiçoa na tua cara, né? E não é nada disso, né? Não foi nada disso que aconteceu. Ficou demonstrado que o fruto do Espírito na vida de Jó, o amor, não foi afetado pelo sofrimento que ele experimentou. A mulher sugere amaldiçoar Deus, Jó resolve amaldiçoar o dia do seu nascimento. Então foi interessante isso, né? Foi um jogo de muita inteligência de Jó, né? Ele resolveu imaginar não ter tido origem, né? Não ter nascido. Como seria, como se fosse uma fantasia ao inverso, né? Ele não podia deixar de experimentar o sofrimento que estava experimentando, então ele resolveu desabafar amaldiçoando o dia do seu nascimento, como se ele nunca mais fizesse aniversário, né? Eu até supus, né, que a temporada dos banquetes dos filhos de Jó, aqueles banquetes dos quais eles participavam, a narrativa do livro sugere que havia uma temporada de banquetes. Poderia ser no aniversário de Jó, talvez, né? Isso aí é uma suposição. Não vi comentário nenhum isso que eu estou dizendo, né, dos que eu li. Mas poderia ser, né? De repente, Jó, maldito o dia que eu nasci, porque meus filhos estavam comemorando o meu aniversário e morreram. Pode ser, pode não ser, né? Atribuir a Deus responsabilidade pelo ocorrido é típico do modo humano de entender. Há na tendência humana, há no ser humano, a tentativa de responsabilizar Deus pela maldade humana. Muitas pessoas que não acreditam em Deus dizem: se houvesse Deus, não haveria maldade no mundo. Se houvesse Deus, Deus impediria maldade no mundo, né? A Alemanha nazista, se você, por ocasião da Copa do Mundo de 2002, acertei, a Copa de 2002 foi na Alemanha, de 2006, né? Por ocasião dessa Copa do Mundo, eu fui ver uma estatística dos documentos que a Alemanha, por ocasião da Copa realizada lá, a Alemanha resolveu divulgar para o mundo todo uma quantidade de documentos. E eu falei, 52 mil. Eu falei, 52 mil é documento à beça, né? Não, foram 52 milhões de documentos que a Alemanha resolveu divulgar a respeito do Holocausto, a respeito das fábricas de assassinato de minorias, né? De extermínio, né? De tentativa de exterminar os judeus, mas não foram só os judeus, outras etnias da Europa, outros ciganos, homossexuais, negros e por aí vai, não é? Então o ser humano é capaz de maldades tremendas e Deus não tem nada a ver com isso, mas é uma tendência do ser humano de culpar Deus pelo sofrimento, pela maldade. E olha, isso daí, vou usar essa expressão, é furado, né? Tiago diz isso. Tiago diz isso. Satanás não é soberano para realizar catástrofes. Pode se valer delas para acusar Deus diante dos homens. Mas com Jó ele perdeu, não é? Então, terminando, né, esses comentários, né, a respeito da contextualização da história de Jó no contexto da teologia, a gente vai agora revisar a fala de Jó no capítulo 7, para a gente entender, não é? O Isaac já colocou no terceiro slide, a fala de Jó no capítulo 7, nós vamos fazer uma síntese aqui para entender a reação de humildade ao que Jó falou. Está aí na tua tela? A vida do homem é aflitiva, Jó disse, né? Herança de meses, desengano, noites de aflição, era o que Jó estava fazendo uma síntese da vida e estava
por sua própria vida, a partir da sua experiência, dizendo: a vida do homem é aflitiva. Porque todo o bem que eu já experimentei, não é, se esvai nessa minha experiência agora negativa, não é? Herança de meses de desengano, noites de aflição, eu estou com insônia, a minha carne está vestida de vermes, a minha pele se encrosta e depois sutura, não é? Não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na minha, no desespero da minha alma, né? Jó está aqui, é essa fala de Jó que provoca a reação dos seus amigos, né? Antes a morte do que esta tortura. Jó se sente torturado, estou farto de minha vida. Que é o homem para que tanto estimes. Essa frase de Jó parece a frase do Salmo 8, né? Só que Jó aqui, ele leva a pergunta para um aspecto negativo, não é? Ele deprime a resposta. E no Salmo 8, quando o salmista diz que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites, a resposta é: no entanto, fizeste-o por um pouco menor do que os anjos. Na verdade, o Salmo 8 está falando da nossa condição humana e do fato de Jesus Cristo ter assumido a nossa condição para poder nos salvar. Então, a dignificação do ser humano, no Salmo 8, ela aparece, não é? Você pode ler no Salmo 8 comparado com essa frase de Jó, mas em Jó, de propósito, ele, quando faz a pergunta, né, ela é depreciativa, né? Ele, quando o Jó está sendo irônico, né? Que é o homem para que tanto estimes e ponhas nele o teu cuidado. Quer dizer, Deus estima o homem, Deus cuida do homem. Então eu, Jó, sou um exemplo desse cuidado, deve ser, né? Jó está sendo irônico, né? Até quando não apartarás de mim a tua vista? Não me darás tempo de engolir a minha saliva? Nem conseguir engolir a minha saliva, Jó diz, né? Deus não me dá tempo, né? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens. Então, ainda que eu tenha pecado, né, o meu pecado não provoca em Deus nenhuma alteração, nenhum mal. Então, esse atrevimento de Jó, esse desabafo de Jó que faz com que os seus amigos se escandalizem, né? Então, vamos ver agora a resposta de Bildade, não é? Primeira coisa que Bildade faz na sua resposta, a gente leu agora no capítulo 8, né? Eu vou pedir para os meus auxiliares relerem, nos versículos 1 e 2, primeira coisa que Bildade diz a Jó, que aquelas palavras são ofensivas. Então, Jó não pode falar daquela maneira, desculpa, pode ler no Jó 8, 1 e 2. Então respondeu Bildade o suíta: até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Não, são dois, né? Agora, depois que Bildade acha que as palavras de Jó, elas são impensadas, elas não têm fundamento, elas não têm lógica, não é? São ofensivas a Deus, ele agora vai, por isso que a gente disse que Bildade é o camarada, né, que arranha a teologia, né? Ele vai tentar desenvolver aqui o que Paulo desenvolveu na carta aos Romanos, né? Na carta aos Romanos, Paulo define que a nossa justificação vem por meio da fé. E aqui Bildade vai evocar a justiça de Deus. Eles vão bater naquela tecla de que em Jó há um problema, nos filhos de Jó havia algum problema, porque senão jamais teria se abatido sobre a vida deles um sofrimento dessa proporção, não é? Então Deus não perverteria o direito. Se os filhos de Jó pecaram, Deus os lançou no poder de sua transgressão. Agora, Jó, se você buscar a Deus pedindo misericórdia, sendo justo e reto, Deus vai restaurar a tua vida, restaurar a tua morada, não é? É esse o argumento de Bildade. Vamos acompanhar? O Isaac vai ler para nós do 3 ao 7. Do 3 ao 7. Perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas, se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno,
mas o teu último crescerá sobremaneira. A gente poderia fazer uma pergunta, né? Jó era um homem justificado pela fé, não é? Todo crente no Antigo Testamento é justificado pela fé. E o que é ser justificado pela fé? É admitir o seu pecado, confessar o seu pecado, entender, e Jó vai entender isso. O Antigo Testamento, ele profetiza essa necessidade de um mediador entre nós e Deus. Jó vai esboçar isso aqui no discurso dele. Nós vamos chegar aqui num clímax do livro em que Jó vai afirmar: eu sei que há um mediador, eu sei que há um redentor, e eu mesmo um dia vou me levantar, ainda que eu morra. Então é muito interessante o livro de Jó, porque ele esboça a doutrina da ressurreição, a doutrina da mediação de Cristo, né? E os sacrifícios no Antigo Testamento eram uma indicação, era um ícone, né, da necessidade de mediação, né? Então Jó é alguém justificado pela fé, não é? Jó intuitivamente reconhece isso. Bildade não sabe disso, então ele está pedindo que Jó seja reto, que Jó confesse o seu pecado, que Jó entenda, seja justo diante de Deus. Os filhos dele, provavelmente, para morrer daquela maneira, olha, está claro que se teus filhos pecaram contra ele, o Todo-Poderoso, versículo 4, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Agora, Jó, no teu caso, que você está aí vivo, se você buscar a Deus e ao Todo-Poderoso, você pedir misericórdia, se você for puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor, restaurará a justiça da tua morada. Então Bildade não sabia, Jó intuía que era justificado pela fé, não é? Então vamos ver agora. Jó pode conferir as verdades desses fundamentos. Agora Bildade vai como que dar uma aula para Jó, né? Bildade vai continuar discorrendo sobre a justiça de Deus, né? Ele vai do 8 ao 13. Do 8 ao 13. A Ana Luísa vai ler para nós, do versículo 8 ao 13, essa aula de Bildade sobre a justiça de Deus. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão os pais, não haverão de falar-te, e do próprio entendimento não proferirão estas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo, ou viça o junco sem água, estando ainda na sua verdura, e ainda não colhidos, todavia, antes de qualquer outra erva se secam. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. Você acha que Bildade está incluindo Jó nessa conta, não é? Então, Bildade está dizendo que Jó está, pelo menos, agindo como se fosse um ímpio, né? Jó deveria se perguntar, deveria ser mais humilde, deveria ser mais sábio, né? Será que Jó não aprendeu essa lição, essa cartilha, né? Então, no finzinho, não é? Depois dessas comparações que Bildade faz, ele quer dizer o que o versículo 13 nos indica, né? São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança dos ímpios perecerá. Então é como se Jó dissesse, Bildade dissesse a Jó, não é? Você precisa de uma outra rota diante de Deus. Você está agindo como se você fosse um ímpio, não é? Vamos lá continuar nessa ilustração. Agora Bildade prossegue ilustrando o modo como o ímpio aparentemente cria raízes, não é? Será que ele está ainda aplicando isso à vida de Jó? Jó, você, num certo sentido, agora você perdeu o que você tinha, não é? Mas você criou raízes, você era alguém notável, você era alguém notório, não é? É de espantar a sua situação. Muito provavelmente só esses 3 amigos de Jó, o quarto vai aparecer depois, né? Só esses 3 amigos de Jó estavam lá com ele, não é? E muito provavelmente a maioria das pessoas realmente achasse que Jó era um homem que, se sofreu aquilo tudo, só poderia ser punição de Deus. Ninguém sofre uma sequência de catástrofes daquele tipo se não tiver uma dívida muito grande com Deus, não é? Então ele vai prosseguir. Isaac vai nos ajudar lendo do 14 ao 19, como que o ímpio cria raízes, mas ao final
Deus arranca. Será que o que Bildade está querendo dizer, que o que estava acontecendo na vida de Jó era que Deus tinha arrancado pelas raízes, né? Vamos ver. A sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. Encostar-se-á à sua casa, e ela não se manterá. Agarrar-se-á a ela, e ela não ficará de pé. Ele é viçoso perante o sol, e os seus renovos irrompem no seu jardim. As suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas, se Deus o arranca do seu lugar, então este o negará, dizendo: nunca te vi. Eis em que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Será que Bildade está enquadrando Jó nesse caso aí, gente? Porque olha esse finzinho aqui, né? Deus o arranca do seu lugar, não é? É viçoso perante o sol, a sua casa não se manterá. Será que ele está enquadrando Jó nesse caso aí? Então este o negará, dizendo: nunca te vi. Será que as palavras de Jó, na sua sinceridade com Deus, estão sendo interpretadas por Bildade nesse contexto aqui, como se Jó estivesse afrontando Deus? Será que Bildade está entendendo isso? A impressão que a gente tem é essa, né? Eis em que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Jó, você é insignificante, né? Ou você se apruma diante de Deus, você se arrepende, você se coloca em justiça e retidão diante de Deus, você pede misericórdia a Ele, ou você será apenas como qualquer outro ímpio, e outros virão no teu lugar, e criarão raízes, e serão notórios e notáveis como você foi, mas Deus vai arrancá-los, não é? E nos 2 versículos finais, é como uma conclusão de tudo que Bildade falou, né? Bildade foi bem didático aqui. Ele encerra a sua fala dizendo a Jó, não é? Um conselho final de Bildade a Jó, do 20 ao 22. Quem é da vez? Irmã Regina vai ler 20 a 22, Jó 8, 20 a 22. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomínia, e a tenda dos perversos não subsistirá. Então, Bildade propõe a Jó que seja íntegro, né? Deus não rejeita os íntegros, Jó. Seja íntegro, né? Ele nem toma pela mão os malfeitores, ele te encherá a boca de riso, os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores, que talvez o aborrecedor de Jó seja os 3, né? Teus aborrecedores se vestirão de ignomínia, e a tenda dos perversos não subsistirá. É como se fosse uma conclusão. Agora nós vamos acompanhar a reação de Jó. Jó lhe reage no 9 e no 10. Nós hoje vamos abordar só o capítulo 9. Mas nós fizemos uma comparação, não é? Você pode ver no próximo slide, a réplica de Jó. Nós colocamos por tópicos, né? A resposta de Jó a Bildade. Por exemplo, quando Bildade fala de justiça, não é? Que é necessário ser diante de Deus justo e reto, e muito provavelmente Bildade não esteja vendo isso em Jó, não é? Jó vai responder a Bildade na parte do capítulo 9, de 1 a 3. Jó vai abordar, não é? Essa provocação que Bildade faz, e a resposta dele vem nos versículos de 1 a 3, o Isaac vai ler para nós. Então Jó respondeu e disse: na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Então, Jó falou: sempre soube que a justiça do homem, aliás, lembram da visão de Elifaz? Ele faz contar uma visão obscura, uma coisa assim tão estranha, né? Uma visão bem, como é o que se chama na punk? Uma visão, não é? Toda estranha, toda sinistra, toda escura. E aí, será o homem justo diante de Deus? Essa é a tônica, né, do Bildade aborda. Já falou: gente, eu sei disso. Assim é. Como pode ser justo um homem diante de Deus? Mas Jó entende a justificação pela fé, sem dúvida nenhuma, por intuição, não é? Por isso que a gente sente segurança no discurso de Jó quando a gente lê. Então a primeira interpelação que Jó faz é respondendo à humildade dentro dessa questão da justificação pela fé, da justiça diante de Deus. É claro, humildade,
Isso eu sei, muita gente sabe. Aí Jó vai abordar a pessoa de Deus, porque Bildade dá uma aula de Deus para Jó. E Jó agora vai falar, em resposta a Bildade, não é? Por experiência, qual é com mais densidade do que na fala de Bildade, a experiência que ele tem com Deus. A Ana Luísa vai ler Jó 9, 4 a 10, ou a irmã Regina, né? Jó 9, 4 a 10. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Ele é quem remove os montes, sem que saibam que ele, na sua ira, os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol e este não sai, e cela as estrelas. Quem sozinho estende ao céu e anda sobre os altos do mar. Quem fez a ursa, o Órion e os sete estrelas, e as recâmaras do sul. Quem fez grandes coisas que não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que não se podem contar. Até o 10. Então, essa é a resposta, né? A gente leu num dos nossos estudos, no primeiro dia, partes do livro de Isaías, que falam da grandeza de Deus, que Deus conta as estrelas, que Ele conhece todas pelo nome. No final do livro de Jó, Deus mesmo, na sua resposta a Jó, vai se mostrar nessa grandeza. Então Jó aqui já esboça de Deus, é claro que eu sei da grandeza de Deus e sei da nossa pequenez diante dele, não é? Então Jó responde a Bildade o que ele conhece de Deus. Agora, na continuidade do discurso, Ana Luísa da vez, né, do 11 ao 20, agora Jó vai de novo escandalizar a Bildade, porque Jó vai falar da sua intimidade com esse Deus. Então o discurso de Jó avança para isso, né? Ele falou da justiça, ele falou de Deus, agora ele vai falar da intimidade dele com Deus, porque Bildade colocou isso em xeque. Bildade, de certa forma, classificou Jó de um ímpio que precisava de misericórdia, de arrependimento, de ser reto diante de Deus, mais uma vez supondo que tudo de ruim que tinha acontecido, inclusive com os filhos, foi consequência do pecado. Parece que aquilo que a gente leu sobre Jó lá naquela parte em prosa, que fala que ele cuidadosamente aconselhava os filhos, conversava com um por um, conversava com os servos para ver se houve excessos, e não era uma coisa assim apenas superficial, protocolar, não era. Os sacrifícios que Jó fazia com os filhos dele não eram protocolares, formais, eram debaixo de conselho, de oração, de diálogo, observando muito bem a vida de cada um, para poder instruí-los e ver se tinham cometido excessos, não é? Então, a vida de Jó tem essa marca, né? Vamos ver qual é a resposta de Jó quando ele se refere a Jó com Deus, Deus comigo, é do versículo 11 ao 20. Eis que ele passa por mim e não o vejo. Terceiro, eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá que fazes? Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliares do Egito. Como então lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que o chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria eu que desse ouvidos à minha voz. Porque me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Se se trata da força do poderoso, ele dirá, eis-me aqui. Se de justiça, quem me citará? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. A gente poderia dizer assim, a gente podia fazer uma coluna aqui, dizendo assim, tudo que Jó diz que Deus é, tudo que Jó diz que Deus faz, a intimidade com Jó é tão grande, não é? Ele se sente, não é, afligido diretamente por Deus, não é? Ele tem intimidade para dizer que Deus poderia ter evitado aquilo tudo. Nós dissemos aqui no arcabouço, né, do início do livro,
que Jó não precisava daquela aprovação. Aquilo tudo poderia ser evitado. Aquilo não foi uma aposta com Deus, de Deus com Satanás. Abateu-se sobre a vida de Jó todo aquele sofrimento, aquela calamidade, não é? E Jó foi esse homem que resistiu. Jó, como a gente conhece, né? Quando eu falei sobre o Apocalipse, eu disse que é muito importante que a gente estude um pouco de história, né? Que a gente veja como é que foram os bombardeios nas cidades da Segunda Guerra Mundial, como foram as perdas, famílias inteiras, e sobrou uma pessoa só, não é? Crianças que foram contrabandeadas para escapar das câmaras de gás e nunca mais ver na sua família, não é? Então tem muitas histórias como a de Jó, não tem só a história de Jó, são factuais, são verdadeiras, não é? Então aqui, essa intimidade de Deus com Jó é que escandaliza os seus amigos, né? E aqui nós vimos o que Jó está falando em respeito ao próprio conceito que ele tem no relacionamento com Deus, o conceito que ele tem da justiça. O Bildade tinha dito a Jó que ele pedisse misericórdia a Deus, e Jó diz assim: a ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Então Jó lhe diz: sim, ô Bildade, não é que eu seja ímpio, né? É que a minha justiça é Deus que me concede, e eu jamais diante dele me consideraria justo e pediria misericórdia, peço misericórdia e vivo por sua misericórdia. Então Jó está contestando o que Bildade falou, dizendo que já experimenta a justiça de Deus e já experimenta a misericórdia de Deus, mas tem sinceridade para achar que Deus, não é, estava amargurando a vida dele, não é? Ele diz aqui: não me permite respirar, me farta de amarguras. Essa é a intimidade de Jó com Deus, né? E agora, do 21 ao 35, é Jó sozinho, né? Nessa parte aqui, a gente lê um trecho, Jó com Deus. Agora Isaac vai ler para nós do 21 ao 35, somente Jó. E essa é a parte final do capítulo 9, né? Em que Jó diz como ele se sente. Vamos ler? Eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma, não faço caso da minha vida. Para mim tudo é o mesmo. Por isso digo, tanto destrói ele o íntegro como o perverso. Se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. A terra está entregue nas mãos dos perversos, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela. Se não é ele o causador disso, quem é logo? Os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Fugiram e não viram a felicidade. Passaram como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que me não terás por inocente. Serei condenado. Porque, pois, trabalho eu em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei sem o temer. Do contrário, não estaria em mim. Jó diz aqui: não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Interessante a ousadia de Jó, não é, em falar a respeito de Deus. E Jó aqui ele fala como se fosse, como muito ateus falam, né? Ele diz aqui no versículo 24: a terra está entregue nas mãos dos perversos, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes deles. Se não é ele o causador disso, quem é? Logo. Então Jó ele tem esse atrevimento, e ele aqui está pedindo um mediador entre ele e Deus, né? Essa é então a parte final do livro, em que Jó aqui ele agora se coloca sozinho e coloca Deus como se fosse um inimigo, né? Como se fosse o causador do seu mal, ou pelo menos permanecesse indiferente a tudo que acontece com ele, né? Então a gente vai ver na semana que vem o capítulo 10, mas vamos terminar frisando, né, destacando
nessas 4 partes que nós vimos no capítulo, né, que foi Jó falando da justiça, respondendo à Bildade, Jó falando de Deus, respondendo à Bildade, fruto da experiência dele, o que ele conhece de Deus, Jó e o seu relacionamento com Deus, e agora Jó sozinho, quais foram os pontos principais, né? Então, no início, quando Jó responde à Bildade falando de justiça, como pode o homem ser justo para com Deus? Então, há um pouco de razão no que Bildade diz, só que Bildade desconhece o modo como o próprio Jó intui a sua inocência. Jó não se diz inocente porque ele se acha sem pecado. Ele se diz inocente da acusação que os amigos deles fazem, dizendo que o sofrimento que se abateu sobre a vida dele foi por causa de um pecado oculto dele, ou foi por causa de uma falha de pecado que os filhos tinham, e assim a mídia julgava Jó. Só que nenhum deles conhecia, e depois Deus mesmo vai interpelar todos eles, dizendo que todos eles desconheciam esse processo, que é o processo que fica explícito no Novo Testamento, da nossa justificação pela fé. Na parte, não é, em que Jó fala a respeito de Deus, faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que não se podem contar. Realmente o conhecimento de Deus, não é, não cabe no nosso entendimento, não é? A Bíblia diz que a paz de Cristo excede todo entendimento, que o amor de Deus excede todo entendimento, mas está ao alcance da nossa prática, da nossa experiência, do nosso compartilhamento. Quando a gente anuncia o Evangelho, a gente compartilha paz, a gente compartilha amor, e quem crê em Jesus incorpora na sua vida a paz, incorpora na sua vida o amor, mas tanto o amor de Deus quanto a paz de Deus são coisas demasiadamente grandes, né, para nós, são dádivas de Deus a nós. E aí aqui na parte em que Jó fala do relacionamento dele com Deus, como lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? O Bildade começa, e ele já tinha falado nisso, para Jó não falar daquela maneira. Ele não pode falar com Deus. Essa última frase, então, essa última parte do 21 ao 35, nós vamos retomar semana que vem, por causa da maneira como Jó se refere a Deus, ainda que me lave com água de neve. Deve ser algum tipo de ritual que existia na época dele, né? Achando que a água de neve era a mais pura possível, né? A água da saraiva, né? Do gelo, do granizo que desce do céu, e purifica as mãos com cáustico, né? Só da cáustica, cáustico. Davi fala no Salmo 51, né? Limpa-me como isopo e ficarei limpo, né? Lava-me. E a gente é lavado pelo sangue de Jesus, né? E aqui ele se pergunta, né, como eu posso escolher as palavras? Então Jó desabafa com Deus, ele fala de maneira aberta com Deus, escandaliza os amigos que não têm a mesma intimidade que ele tem, né? E para terminar essa parte final que nós vamos retomar na semana que vem, para pegar o capítulo 10 do livro de Jó, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda vindo juntamente a juízo. Deus não é homem como eu, então eu não posso responder nisso, Bildade, você tem razão. Eu não posso responder, mas eu vou desabafar, eu vou continuar falando, não é? E não há árbitro entre nós. Lá na frente Jó vai dizer que ele requer, que ele precisa, há um mediador, vai se levantar um, é uma profecia sobre Jesus, né? E ele não é homem como eu, mas Deus se fez homem na pessoa de Jesus, e a gente ficou o quê? Ao alcance de conhecer a revelação de Deus, e ao alcance de ser ainda ouvido por Deus de uma maneira muito mais nítida, né? Porque é o que? Em nome de Jesus. Agradecemos a você o contato conosco. Algum pedido de oração? Agradecemos o contato. Vamos fazer mais uma oração por você, mais uma oração pelos nossos enfermos, essas 3 idosas que a gente mencionou aqui. A gente tem pedido a Deus que poupe, não é? Que dê ainda mais tempo de vida para elas, não é? Para que a família agradeça, a família louve, a família cultue. Senhor, muito obrigado por esse estudo que estamos tendo, a intimidade desse homem com Deus, que sugere para nós que a gente, dentro da nossa
realidade, da nossa circunstância, a gente tenha uma intimidade igual. E agora pedimos mais uma vez pela vida dessas irmãs, por quem estamos orando, para que tu estejas socorrendo. Pedimos a cura, segundo a tua vontade, essas 3 idosas, e entregamos nas tuas mãos. Fortalece as famílias, dê tranquilidade, dê paz e abençoa-nos, Senhor. Abençoa essas pessoas que estão nos acompanhando, que estão orando conosco, que estão estudando a Bíblia conosco, estimula cada vez mais nas suas vidas esse desejo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.